Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Sou o professor Alan e estarei resolvendo aqui uma questãozinha referente ao Enem 2018, prova amarela da parte de matemática e suas tecnologias. É a questão 144. Vamos ao que disse o enunciado. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar um comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deve ser feito em escala de 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas alternativa A, x maior que 1.500, alternativa B, x menor que 3.000, alternativa C, x entre 1.500 e 2.250, alternativa D, x entre 1.500 e 3.000, alternativa E, x entre 2.250 e 3.000. Então, ó, o que a gente tem nessa questão aqui? Ó? Primeiro, vamos começar extraindo alguns dados importantes da questão, que é o seguinte, ó, que são, né, as alturas reais do guindaste, né, no caso, a altura do guindaste, que é 15 metros, mais o comprimento da esteira, que é 90 metros, tá certo? O que a questão pede? Ela pede que se represente nesse desenho o guindaste de modo que na escala ele tenha entre 0,5 e 1 centímetros, tá certo? O tamanho dele. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu pensar aqui na escala do guindaste, tem que ser 1 para x do guindaste. Então, essa primeira aqui eu estou considerando o guindaste. Tá certo? Então, vai ser a escala dele. Claro que a escala do desenho dele vai ser a mesma da esteira, tá certo? Mas assim, quais são as restrições para ele? Eles têm que estar entre 0,5 e 1 centímetro. Quer dizer o seguinte, que 1.500... Quer dizer, para facilitar, ao invés de 15 metros, a gente pode colocar assim, ó. Isso aqui, porque uma escala, ela normalmente ela tem que levar a mesma unidade. Por exemplo, 1 centímetro ser tantos centímetros de desenho real. Então, por exemplo, 15 metros, isso aqui é 15 vezes 100 centímetros. Na verdade, você vai ter 1.500, né, centímetros. Ou seja, seu guindaste, o tamanho real dele em centímetros é 1.500 centímetros. Então, eu vou ter 1.500 centímetros para 1, se a escala for 1 para 1.500, usando o máximo aqui. Isso aqui vai ser o quê? Menor que meu valor de escala, que vai ser menor que 1.500 dividido por 0,5. Note que aqui é invertido, né? O 1, que é o maior, vem dividindo antes, e o 0,5, que é o menor, vem dividindo depois. De fato, óbvio, que esse número aqui, quando eu dividir 1.500 por meio, óbvio que vai dar um número maior. A desigualdade não vai alterar o sentido. Ó, vamos fazer essa continha aqui no canto. O que é 1.500 dividido por 0,5? Na verdade, isso aqui é 1.500 dividido pela fração meio, que é 1.500, né, conserva a de cima, multiplica pelo inverso da segunda, ó, né, vezes 2 sobre 1, então dá o quê? 3.000, tá certo? Então, a gente traz para cá, transformando isso aqui, a gente tem que a restrição da escala em relação ao guindaste vai ser o quê? Essa escala tem que estar entre 1.500 e 3.000, tá certo? Com relação à esteira, a gente tem que a escala, né, olhando para a esteira, escrever aqui, né, identificar direitinho, a gente vai ter a seguinte relação. Na esteira, ele coloca uma posição que o comprimento tem que ser superior a 4 centímetros. Ou seja, quando eu dividir o valor de aqui agora, colocando, ó, esse 90 metros, vamos colocar em centímetros, né? 90 vezes 100 centímetros, que vai dar o quê? 9.000 centímetros. Esse aqui é o tamanho real do guindaste dado em centímetros, tá certo? Então, quando eu dividir esse 9.000 pela escala da esteira, eu vou ter que isso aqui tem que ser o quê? Superior a 4. Porque ele fala que esse desenho aqui tem que ter o quê? Um comprimento superior a 4 centímetros. Então, essa divisão aqui tem que ser superior a 4. Fazendo essa continha aqui, ó, a gente vai ter o quê? Que 4x né, multiplicando cruzado, certo? Ou seja, 4 vezes o tamanho da escala tem que ser menor que 9.000. Ou seja, a escala da esteira
ela tem que ser o quê? Menor que 9.000 sobre quanto? 4. Dividindo aqui, né? 9.000, fazendo essa continha aqui, dividido por 4, a gente vai ter o quê? 4 vezes 2 vezes 4, 8, sobra 1, 10. 2 vezes 4, 8, sobra 2, desce 1, 0, 5. 5 vezes 4, 20, zerou. Como tem mais um zero aqui, 2.250. Ou seja, a restrição aqui me diz que x é, quer dizer, vou escrever aqui embaixo, né? Me diz que x tem que ser menor que 2.250. Olha, o que eu tenho aqui? Esse valor aqui, xg e xe, eu só coloquei por causa das restrições, mas eles têm que ser o mesmo, ou seja, eu tenho que ter um x que varia de 1.500, marcar aqui, ó, a retinha que eu tenho que pegar a interseção desses conjuntos, o que vale nos dois, 1.500 e 3.000, olha aqui a parte de cima, né? Então, vai ser essa partezinha aqui de dentro, ó. Tá certo? E a segunda parte, né? Eu vou ter que tirar a interseção com valores o quê? Inferiores a 2.250, que vai ser o quê? Essa parte aqui, ó. Que é o xe, que também é o mesmo valor. Aí, eu tirando a interseção dos dois aqui, ó. É o que tem nos dois, o que serve aqui e aqui. Porque não adianta servir para o guindaste não servir para a esteira ou vice-versa, servir para a esteira e não servir para o guindaste. Então, ó, observando aqui os valores, eu vou ter os valores entre 1.500 e 2.250. Tá certo? É o que tem em comum nos dois, é o que serve nos dois. Tá certo? Que dá na alternativa o quê? Alternativa C. Tá certo? Então, assim, não é uma questão difícil, mas ela envolve o quê? Os conceitos de proporção, de razão, né? Afinal, uma escala é uma proporção, né? De 1 para, por exemplo, aqui 15.000, por exemplo. Então, 1 centímetro, ou 15.000 não, 1.500, quer dizer, 1 centímetro aqui no desenho poderia corresponder ao quê? A 15 metros ou 1.500 centímetros, tá certo? O que acontece aqui, gente? Existe uma playlist no meu canal cujo título é Razão e Proporção para o Enem. Então, nela você vai ver toda a teoria que eu utilizei para resolver esse exercício aqui. Então, se você ainda tem dúvida no assunto, eu recomendo que você assista a playlist, né? Os vídeos da playlist, né? Na ordem que estão postos lá. Então, existem as aulas teóricas, né? Seguidas de alguns exercícios, né? E probleminhas que caíram em Enem em vestibulares passados, né? Então, assim, inclusive este aqui vai estar nessa playlist também. Outra informação é o seguinte, no canal também há outras playlists, né, voltadas para o Enem, como por exemplo, razão, essa eu já falei, né, porcentagem para o Enem, tá, com esse título lá também. Tem uma que é conjuntos numéricos para o Enem, aí nessa aí eu falo de MMC, BDC, números naturais, inteiros, racionais, uma porção de coisa, né, notação científica, que é muito importante também, sempre é uma questãozinha. Então, eu recomendo que você assista, né, os vídeos, se você gostou dessa explicação aqui, que você assista os vídeos a partir das playlists, tá certo? A aula na playlist ela é um pouquinho melhor, ela é no quadro, né, não tem, minha letra é um pouquinho mais bonita até do que está aqui, tá certo? Mas é isso aí. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.